Uma preocupação adicional e crescente tem deixado milhões de famílias brasileiras intranquilas. Além da saúde ameaçada pela pandemia, além do desemprego em níveis muito altos no Brasil, também a inflação se tornou uma ameaça. Os índices recentes de preços mostram que ela se generalizou e segue firme, diminuindo o poder de compra dos cidadãos. A inflação sempre teve seus vilões. Dessa vez começou com os alimentos. Depois vieram os aumentos do gás, dos combustíveis, da energia elétrica. O problema, segundo os economistas, é que a combinação de todas essas altas de agora foi explosiva. Antes era muito pontual, né? A gente falava da questão propriamente da gasolina, da energia elétrica. Agora começa a aparecer outros produtos que começam a ficar mais caros. Quase uma metástase, né, da inflação dentro do tecido econômico. A gente tem visto esse processo se tornar ainda bastante agudo, né? Isso daí tem chamado a atenção de todos os economistas, o que gera uma preocupação muito grande, porque apesar da atividade econômica estar muito fraca, o que poderia ajudar a controlar a inflação, a gente vê, pelo contrário, uma situação de inflação persistente, por conta de altas pontuais se transmitido para o conjunto de preços. Existem outras pressões inflacionárias que estão se sucedendo depois das que vieram de energia e alimentos. Então está havendo, na verdade, uma inflação que se espalha porque ela está vindo em cadeia, em ondas sucessivas. Os focos da inflação continuam sendo habitação, alimentação e transportes. E aí não é só por causa dos combustíveis, mas também pelos aumentos dos preços dos carros. Mas já aparecem altas em artigos de residência, que incluem móveis e eletrodomésticos, vestuário, despesas pessoais, saúde e comunicação. Isso é o espalhamento da alta de preços que tanto preocupa os economistas. O índice de difusão da inflação, que mede a quantidade de itens que subiram no mês em relação ao total pesquisado pelo IBGE, foi 55% em março de 2020. Mas veio subindo bastante. E em setembro registrou o maior índice para o mês desde 2002, 68,9%. Isso significa que 7 em cada 10 itens pesquisados ficaram mais caros. Quando você tem alta de alguns preços, as famílias procuram se acomodar e se adaptar. Então elas vão comer durante alguns meses menos arroz com bife e mais macarrão com frango. E na medida em que esses preços se normalizam, elas voltam aos antigos hábitos. Quando você tem um índice de difusão muito elevado, acima de 50% e acima de 70%, aí indiscutivelmente é um processo de empobrecimento das famílias, porque as possibilidades de substituição, elas acabam ficando muito limitadas. Portanto, nós estamos agora diante de uma inflação que tem um caráter muito mais crônico do que passageiro. O economista explica ainda que tem mais um ingrediente para ser considerado: a retomada da atividade econômica depois do auge da pandemia. No primeiro momento, a gente viu choques muito específicos em setores ligados ao alimento, energia, né, tanto faz elétrica, gasolina ou gás. Isso daí se espraiou pelo tecido econômico, né? E esse tecido econômico agora está ficando mais irrigado justamente porque a economia está começando a abrir, tem outros processos melhorando. Só que a melhora pode se traduzir na validação desses preços, mostrando que a inflação se torna mais persistente e mais difícil de ser tratada. Um comentário do presidente Jair Bolsonaro sobre os preços dos combustíveis, feito nesse mesmo evento em Brasília, levou a Petrobras a convocar a imprensa para um esclarecimento. A empresa afirmou que não há mudança na forma de reajustes. No discurso pela manhã, o presidente Bolsonaro afirmou que havia se reunido com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, para discutir formas de diminuir os preços dos combustíveis. Hoje estive com o ministro Bento, conversando sobre a nossa Petrobras, o que nós podemos fazer para melhorar ou diminuir, né, o preço na ponta da linha. Alguém acha que eu não queria a gasolina R$4 ou menos, o dólar R$4,50 ou menos? Não é maldade da nossa parte, é uma realidade. E tem um ditado que diz: nada não está tão ruim que não possa piorar. Nós não queremos isso, porque temos o
o coração aberto. À tarde, a Petrobras convocou uma entrevista coletiva e logo no início, o presidente da empresa, Joaquim Silva e Luna, deixou claro que nada muda. Eu começo afirmando que não há nenhuma mudança na política de preço, da política da Petrobras. Na coletiva, a Petrobras tentou mostrar que não é a vilã dos preços dos combustíveis. A empresa disse que atualmente fica com, no máximo, R$ 2,00 do litro da gasolina, que em alguns estados passa de R$ 7,00. Para chegar ao preço da bomba, há também custos com distribuição e revenda, os tributos federais e o imposto estadual. No caso do diesel, a Petrobras afirma que fica com um valor um pouco maior, R$ 2,49 por litro. No botijão de gás de 13 quilos, que em alguns estados já passou dos R$ 100, 47 são da empresa. Os diretores da Petrobras fizeram questão de dizer que a companhia está contribuindo com o país, como agora na crise hídrica, garantindo o fornecimento de gás a termoelétricas. Mas eles também reforçaram que qualquer ação para reduzir os preços dos combustíveis, incluindo aí o gás de cozinha, não cabe à empresa, e sim ao governo. Este ano, a Petrobras reajustou a gasolina nas refinarias em 51%, o diesel 39% e o gás de cozinha 38%. Aumentos que seguiram a variação do câmbio e do preço internacional do petróleo. A Petrobras confirmou hoje que está estudando novos reajustes, porque, segundo a companhia, os preços já estão defasados. Adriano Pires, do Centro Brasileiro de Infraestrutura, lembra que o preço do barril de petróleo já está perto dos $80. Hoje a defasagem da gasolina brasileira em relação ao mercado internacional está em torno de 9%, 10%, e a do diesel está em torno aí de 13%, 14%. Adriano explica que o aumento do preço lá fora poderia estar pesando muito menos aqui no Brasil, se o dólar não estivesse tão valorizado. Então, essa situação de instabilidade política, institucional no Brasil e o próprio calendário eleitoral na